Documento Jovem Pan. O Rio Grande do Sul enfrentou uma das maiores tragédias climáticas de sua história. A água subiu sem pedir licença, arrastando casas, sonhos, histórias. Mais de 2 milhões de pessoas foram afetadas. Famílias inteiras perderam tudo. Algumas até mesmo o direito de se despedir. Um ano depois, o documento Jovem Pan volta no estado com a repórter Beatriz Manfredini, que está aqui no estúdio comigo. Seja muito bem-vinda. Beatriz encontrou um cenário ainda de dor e também de esperança. De esperança, Elis. As pessoas não desistiram de reconstruir as vidas. Mas é bastante chocante voltar ao lugar um ano depois. Eu tive a sensação de que o tempo parou, como se o relógio tivesse congelado. Porque quando a gente desce nas cidades mais atingidas e nos bairros mais afetados, o rastro de destruição ainda está lá. As casas pela metade, construções abandonadas, estruturas que sobraram. Inclusive, eu ouvi de um morador que a vida dele não é só uma história, como muitos estão ouvindo. Esse é o dia a dia dele ainda hoje, um ano depois, porque ele não conseguiu voltar para a casa que ele morava, nem para o trabalho que ele tinha e ainda não conseguiu reconstruir a vida. Mas eles não desistiram, Elis. Muitas histórias marcantes. É o que você vai conferir agora na reportagem especial da Beatriz Manfredini, Arthur Cipriani e do repórter cinematográfico Guilherme Cassiano. Reconstrução, uma palavra que se tornou frequente no vocabulário dos gaúchos no último ano e que ainda deve ser repetida por muito tempo. Um ano após a tragédia que marcou a história do Rio Grande do Sul e do Brasil, muitos ainda não conseguiram retomar a rotina e estão longe de recuperar o que tinham antes da enchente. Só quem passa para saber. Pode dizer assim, eu imagino que eles estão passando, não é tanto assim, porque vai chover, não vai ser nada. Não, automaticamente começou a chover, você pode conversar com qualquer pessoa aqui do bairro que vai te dizer a mesma coisa. Começou o pânico. Além de reparar os danos materiais e emocionais ainda muito presentes, há um desafio ainda maior em jogo: garantir que a história não se repita. Em 27 de abril de 2024, uma mudança brusca na paisagem e na vida da população teve início. Naquela data, fortes chuvas começaram a atingir a região dos vales, com ampliação para diversas partes do estado por mais de 10 dias, sobrecarregando as bacias dos rios Taquari, Caí, Pardo, Jacuí, Sinos e Gravataí, chegando também ao Guaíba e à Lagoa dos Patos. Em 2 de maio, o rio Taquari passou dos 30 metros de altura, no maior nível da história. No dia seguinte, o nível do Guaíba chegou a 4,77 metros, ultrapassando o recorde de 1941. E ainda subiria mais, atingindo, dias mais tarde, o maior nível já registrado, em 5,33 metros. Assim, a água alcançou lugares antes nunca atingidos. O caos começou em Porto Alegre, a capital gaúcha, no dia 3 de maio daquele ano. As águas do rio Guaíba atingiram os pontos principais da cidade, inclusive o mercado público, um dos cartões postais por aqui. Ele ficou fechado mais de um mês e só conseguiu reabrir as portas efetivamente depois de ser inundado no dia 18 de junho. Nesse ponto, bairros inteiros já tinham sumido. Crianças, idosos, homens, mulheres e animais eram resgatados do telhado das casas completamente submersas. Voluntários arriscaram a vida para ajudar e alertas de evacuação eram emitidos.
Além disso, diversas cidades já estavam completamente isoladas, com a destruição de pontes e estradas. E o Aeroporto Internacional Salgado Filho, de Porto Alegre, fechava as portas após ser completamente tomado. Prefeitos chegaram a declarar que algumas cidades, como Eldorado do Sul e Arroio do Meio, não existiam mais. 478 cidades foram atingidas, o que representa 96% do estado. Quase 2.400.000 pessoas foram afetadas, 184 morreram e até hoje 25 estão desaparecidas. Ardolino Mário, morador do bairro Sarandi, na zona norte de Porto Alegre, um dos lugares mais atingidos na capital, relembra que demorou a acreditar que a enchente chegaria na casa dele. Mas a água não só chegou, como alcançou os 2,9 metros, marca que a casa dele, para onde voltou, carrega até hoje. Mário voltou para resgatar os cachorrinhos, o pacote e a gorda, mas perdeu tudo dentro de casa. Hoje se sente uma pessoa diferente. Não passava pela cabeça que essa água tomaria o volume que tomou. Então nós ignoramos. Não que nós não acompanhássemos, nós estávamos acompanhando, mas ignoramos aquilo tipo assim, não vai passar disso. Não vai passar disso. E nós observávamos que a água vinha vindo e já observava as bocas de lobo que elas estavam enchendo. Bom, chegou, aí a movimentação começou a ser cada vez maior, começou a chegar caminhão para resgatar pessoas. Nesse meio tempo já começou o voluntariado. Entrou o voluntariado civil, né? Aí esse voluntariado já começou a chegar e auxiliar barquinhos, caminhão e já trazer pessoas. E as pessoas começaram a migrar para a direção da CIS Brasil. Bom, foi passando o dia, nós não acreditávamos, eu continuava não acreditando, a minha esposa, os vizinhos, tudo, e nós circulando por aqui. Até que, em determinado momento, a água chegou no meu portão. Aí o meu filho, o Wagner, já estava aqui. Pai, nós temos que ir embora, tu tem que ir embora daqui, essa água vai subir. Eu já estive na região de Canoas, se eu não me engano. E a água subiu e também as pessoas não acreditavam. E começou a insistir comigo. O Wagner é bem incisivo nas coisas. Aí o Salomão, que é o outro filho, ele também entrou em pânico. Ele disse assim, isso aqui vai encher, e eu não acreditava. Mas chegou num ponto, quando chegou no meu portão, me acendeu o alerta, está na hora de sair. Já em Cruzeiro do Sul, na região do Vale do Taquari, Abel e a família esperaram 48 horas por resgate. A gente estava esperando uma enchente como se fosse a de setembro de 2023, né, que a nossa casa foi afetada pela água, mas não pela grandiosidade que foi a de 2024, né? A gente levantou os móveis esperando uma certa metragem e atingindo aquela metragem ia ser seguro ficar lá com a minha família, já visto que a casa tinha 2 andares, então ia ser tranquilo. A gente esperava que a água não subisse tanto, na verdade. Tinha um vento gelado, bastante serração, que é atípico para a região de Várzea, no período de chuva, registrar serração diferente de áreas serranas, né? E naquele momento o vice-governador ele entra e pela rádio anuncia que estourou a represa lá em cima, estourou a barragem e que a água iria se elevar a 6 metros. Naquele momento eu e meu padrasto a gente fica em silêncio, um olha para o outro, depois de 1 minuto, 1 minuto e meio a gente fala assim, tu olha para cima e tu não tem mais 6 metros para subir. Tu pensa, eu vou subir no forro, eu tenho 3 metros de margem, mas eu não tenho 6. A gente ficou em silêncio, cogitou hipóteses, eu vou me agarrar no botijão de gás, minha mãe vai pegar a bombona de água, eu vou me abraçar num freezer que sobrou. A gente começou a cogitar essas hipóteses. Naquele momento a gente pega uma faca, corta um quadrado no forro para ver se consegue colocar a avó para cima do forro, que a avó tem 80 anos, é mais habilitada, para depois a gente subir e tentar, porque a gente ia fazer, custe o que custar, para se salvar. A gente estava no 2º andar, aguardando o resgate. Aquela vez que passava uma aeronave, a gente ia para fora da janela, da sacada, abanava panos para sinalizar e chamar a atenção de que ali haviam pessoas que precisavam ser resgatadas.
porque o nosso medo era que a casa fosse embora, que ela não resistisse à pressão da correnteza, porque batia galho contra a casa, árvore, tudo que a correnteza trazia, parte disso batia contra a casa. Então o medo era que a casa não resistisse, que tudo viesse abaixo, a gente fosse junto e fosse arrastado pela correnteza. E aí na manhã da sexta-feira, os resgates noturnos eles eram suspensos, porque não tinha condição, não tinha visibilidade, eles chamavam de teto, né, de visibilidade, enfim, que os pilotos denominam dessa maneira. E aí às 8 da manhã, quando o repórter entra ao vivo do Parque do Imigrante, que era o lugar onde era o QG, que era o ponto forte, que eles traziam os resgatados, o repórter lá anuncia, ó, as aeronaves agora estão abastecidas, estão levantando o voo para fazer o resgate. Naquele momento, eu olho para minha família e digo assim, vai chegar a nossa vez hoje. A região do Vale do Taquari virou quase um sinônimo de alerta climático no Rio Grande do Sul. Em menos de um ano, entre 2023 e 2024, o lugar viu 3 grandes enchentes devastarem casas, ruas e avenidas. Cidades como Mussum, Roca Salles, Arroio do Meio e Encantado foram especialmente atingidas. Hoje, um ano depois das maiores cheias, em maio de 2024, muitos desses municípios ainda exibem as feridas a céu aberto. Aqui, por exemplo, existia um cemitério. Em Arroio do Meio, no interior do estado, o bairro Navegantes, muito próximo ao rio Taquari, ficou completamente devastado. Agora, o que restam são estruturas, esqueletos do que foi a vida aqui um dia. Tudo isso dá uma ideia da dimensão da força da água. A cena é comum e se repete cidade a cidade. Eduardo, nascido e criado em Mussum, conta que tentou reconstruir a casa em que morava com a mulher e o filho repetidas vezes. Nos fundos, funcionava a empresa de estética automotiva. Perdeu tudo. E sempre quando sobrava um dinheiro eu investia na estética. Daí, não, vamos botar tudo a luzinho. Botamos a luzinho. Daí, quando terminei de pagar a última parcela do aluzingo, veio a enchente de setembro. Só que aqui nós era acostumado a sempre a ter enchente, né, entre aspas. Daí o que era a gente se prevenir? Levantar, pegar os cavaletes do salão, botar as coisas, botar a cama, botar as roupas em cima e assim indo. Subia 1 metro, 1 metro e pouco, porque aqui sempre vinham centímetros a sujeira, né? Daí tá, beleza. A gente botou ali, só que daí começou a vir água, e a gente já pensou, pronto, vai dar BO. E foi o que aconteceu. Como em setembro nós tínhamos perdido tudo, daí eu falei para minha esposa, nós tínhamos um dinheiro guardado, eu disse, vamos pegar mais um dinheiro no banco e vamos realizar o nosso sonho, que eu vou mostrar para vocês, que é a piscina. Mas eu vou mostrar a casa aqui também. A casa aqui, ela era toda projetada. Isso foi depois de setembro, que a gente fez de tijolo, já pensando se viesse outra. Então você preparou a sua casa depois de perder tudo em setembro para ser sua casa dos sonhos, mas também já com algumas obras assim de contenção, digamos. Na verdade não, porque nunca aconteceu uma enchente dessa proporção, né? Então, como eu acho bonito assim, de tijolo assim, a gente já começou a fazer coisas diferentes, né? E daí aqui na sala nós tinha lareira, nós tinha aquário, aqui no quarto onde era o quarto do meu filho, era pequeno, mas tinha beliche, um escorregador, tudo que eu não tive, eu quis dar para o meu filho, né, na intenção de eu ficar feliz e ele ficar feliz também, né? Hoje, ele desistiu do que chama carinhosamente de Casa dos Sonhos. Restam as memórias e a certeza de que ele não vai abandonar a cidade, que teve 80% do território tomado pelas águas. A gente se acostumou a aprender no novo, sabe? Eu não me abalo por pouco. Eu sou resiliente, tu tem que... não adianta eu sentar aqui e chorar e esperar vir alguma coisa. Não, eu tenho que levantar a cabeça, limpar e trabalhar, ir atrás. Daí em novembro, quando deu aquela
que só deu sujeira. Daí eu falei para minha esposa, não vamos mais ficar aqui. Porque quando tu tá ali dentro, de noite, tu fica pensando, cara, a água veio aqui, a água passou. E se nós estivéssemos em casa, nós teríamos morrido. Porque a gente passou por um monte de situações. Na última, eu quase morri tentando salvar o Pinhão e a Zélia, que são pessoas queridas da gente. Ela estava com os papagaios lá e eu disse, Eia, vem. E ela, Du, eu não consigo sair. Tu nervosa, né? Fui lá com a água no tornozelo, correndo. Quando eu cheguei perto dela, veio uma onda. Daí começou a subir. Eu já não dava mais pé, eu mandei ela subir para o segundo andar. Daí tinha eu e a guria que tava... Nossa, que tu tá andando, tu tá achando gente. Daí tava eu e a Vivi, eu empurrava ela, eu me impulsionava dentro da água para subir. E daí quando tu subia assim, eu consegui me agarrar numa cerca. Quando tu vinha assim, era rato vindo, era animais, sabe? Em cima das tábuas, sapo, coisas que tu morre de medo. Naquela hora lá, tu tava criando coragem indo. Tu aprende a valorizar, porque hoje a gente tá aqui, amanhã a gente não sabe. O prefeito de Mussum, Matheus Trojan, conversou com o repórter Arthur Cipriani. Ele contabiliza os prejuízos somados das enchentes. Imaginem um município do tamanho de Mussum, menos de 5 mil habitantes, um orçamento anual estimado em 2025 de 40 milhões, tendo que lidar com um prejuízo somado entre espaços públicos, privados, as casas particulares das pessoas, em mais de R$500 bilhão. Então, as novas estruturas que estão sendo reformadas nos prédios públicos, nas escolas, nas avenidas, elas têm também essa preocupação, que a gente possa tornar a cidade mais resistente a possíveis novas inundações, para ter uma recuperação mais rápida nas áreas que permanecerão, mesmo que estejam na mancha de inundação, mas ao mesmo tempo também migrar às áreas de risco extremo ou que foram totalmente destruídas, permitindo dessa forma também que o desenvolvimento do município aconteça. Maneco Hassen, secretário do governo federal para a reconstrução no Rio Grande do Sul, destaca a dificuldade de realização de obras em municípios menores e afirma que o governo federal está investindo em começar um sistema de proteção de enchentes para o vale. Nós já temos muitas obras, cerca de 1.000 obras a serem realizadas em parceria com os municípios. Seja a reconstrução de pontes, reconstrução de escola, posto de saúde, enfim, né, porque a destruição foi muito grande. Só para ter uma ideia, nós autorizamos, empenhamos recursos para a reconstrução de mais de 330 pontes em 126 municípios. Para ter uma ideia do tamanho da destruição, né? Muitas delas ainda não começaram, por uma série de questões, mas principalmente porque os municípios, especialmente os pequenos, não têm estrutura técnica para poder tocar tudo isso ao mesmo tempo. Então a gente continua com esta parceria, auxiliando naquilo que é possível para poder acelerar estas obras, né? E terceiro, viabilizar, acelerar, cobrar do governo do estado para que ele atualize rápido os projetos e licite as obras de proteção à região metropolitana, que isto é fundamental. Se inventa de chover, se inventa da gente chegar perto de uma tragédia como esta, nós precisamos que essas obras estejam em andamento para que a população da região metropolitana sofra menos do que sofreu nesta tragédia. O Vale do Taquari sequer tinha estudos sobre a sua bacia e sobre aquilo que é possível fazer para amenizar os efeitos das enchentes. Nestes 6,5 bilhões para a região metropolitana, tem ali 16 milhões, que é o valor para fazer o projeto, o estudo do Vale do Taquari, que aqui na região metropolitana, pelo menos isto já existia, e lá no Vale do Taquari ainda não. Então lá nós vamos dar esse primeiro passo, que é fazer os estudos para entender toda a bacia do Rio Taquari, seus afluentes, seus arroios, enfim, e ver o que é possível fazer para proteger melhor aquelas cidades, porque todas elas nasceram na beira do rio, né? Todas elas regularmente sofriam e sofrem com enchentes, mas sempre enchentes, entre aspas, controláveis, aquela que a população já estava acostumada. Mas, nos últimos anos, especialmente em setembro de 2023, depois em novembro de 2023, e aí esta de maio de 2024, que foi, né, a maior de todas, fizeram com que a região entendesse que não é mais aquelas enchentes normais, né? Segundo o secretário, o governo federal investiu cerca de 100 bilhões de reais no estado.
Questionado sobre os desafios para o próximo ano, ele destaca a habitação como um problema que parece longe de acabar. No auge da tragédia, mais de 500 mil de pessoas ficaram desalojadas e cerca de 80 mil desabrigadas. Foi o que aconteceu com o seu Mário na cidade de Roca Salles. O que tinha aqui antes, Mário? Eu tinha minha casa, nós morávamos, e eu tinha 2 casas de aluguel para me garantir no futuro a minha aposentadoria, que não é muito alta, né? É uma aposentadoria assim para sobreviver, né? E daí eu tinha 2 casas alugadas, né? Que era uma fonte de renda a mais, né? E agora eu vou ter que começar a trabalhar de novo, né? Eu sofri um câncer há 3 anos atrás, estou carregando bolsa, né? E eu vou ter que voltar a trabalhar porque até agora eu não ganhei nada. Como é que foi? Tivemos setembro, uma enchente Em setembro veio, destruiu a parte dos fundos do banheiro, eu reconstruí. Certo. Eu tinha um quiosque lá embaixo, onde é que tem aquele pé de bergamota, ali eu tinha um quiosque, também levou tudo embora de setembro, né? E a de maio de 24 foi maior? Essa de maio levou então tudo, o que sobrou, né, levou o resto, né? Como é que foi? O senhor estava aqui no dia da... Não, nós estávamos do outro lado, porque em setembro nós estávamos aqui, e nas de setembro 2 autos na enchente também. Eu levei mais para um lugar alto, né? Só que entrou água também, né? Daí eu tinha 2 autos fora, eu tinha botado os documentos e uma televisão dentro do carro, né? E eu perdi tudo, os documentos, tudo, tinha que fazer tudo novo. Tudo. Como é que está sendo para o senhor de um ano para cá? Tá difícil a coisa. Muito difícil. Muito difícil. A gente, como eu falei para o senhor, né? Eu tinha essas rendas aí, só que agora é difícil tu viver. A dificuldade é grande. Além das casas destruídas, restam algumas abandonadas. Mas seu Mário tem fé e acredita que vai reconstruir com o pouco que restou. Se o senhor pudesse reconstruir aqui, o senhor reconstruiria? Eu vou reconstruir. Não sei o que eu vou fazer agora neste momento, mas eu não tenho chance, eu vou ter que construir. Vou fazer um baraco ali, ó. Tem os pisos ali, ó, vou levantar. Vou fazer um telhadinho aí pra... Não adianta. Assim como Mário, muita gente ficou sem ter para onde ir. Quase 900 abrigos foram criados. Agora, o fechamento desses locais acontece em maio. No total, segundo a gestão, neste último mês de funcionamento, cerca de 400 pessoas seguiam morando nos centros de acolhida. 9 abrigos restaram oficialmente. Os maiores, em Canoas, cidade que lidera o número de mortos no estado, foram 31 no total, e onde a água avançou sobre 60% do território, e na capital, em Porto Alegre. Eugênio Guimarães, coordenador de operações da ONU Migração e responsável pelo Centro Humanitário de Acolhimento Esperança, em Canoas, explica como aconteceram os encaminhamentos dos últimos abrigados. E aqui a gente possui uma gama de atividades, né, voltadas aí para o acolhimento, principalmente, mas também pensando que as pessoas possam retomar as suas vidas. Então, um trabalho com equipes multidisciplinares, para que as pessoas possam ter capacitação profissional, oportunidades de emprego, agora mais fortemente retomando aí as questões habitacionais, né? Seja pelas políticas municipais, do Estado e do governo federal. Então a OIM faz esse suporte. E a rotina no dia a dia do chá, certo? Consiste justamente em apoiar as famílias que precisam trabalhar, as crianças. Aqui tem um espaço voltado para crianças, para atendimento às crianças, no contraturno das escolas, certo? Que é um trabalho que a gente vem fazendo desde o ano passado, que as crianças voltassem às escolas após os espaços estivessem totalmente habilitados a isso. No contraturno, as crianças ficam no espaço amigável para as crianças sendo atendidas pela equipe multidisciplinar, certo? Espaços voltados para atendimento, como eu havia mencionado, capacitação profissional, vagas de emprego, então o refeitório, 3 refeições por dia, mais o lanche da tarde. Então, assim, todo esse acolhimento, fora o atendimento psicossocial, psicoemocional, que a gente vem fazendo, não somente a OIM, mas a equipe da OIM, mais Prefeitura, Estado, né, todos unidos aí para poder atender da melhor forma possível. Wagner foi um dos últimos a deixar o local. É grato e reforça a importância de ter o próprio lar. Eu tenho aquela coisa assim, os pés no chão.
não sou aquela coisa assim de, pum, me atirar no mundo, não posso, porque eu sei que eu vou passar trabalho. Então eu tenho que te dizer uma coisa só. Eu tenho os pés no chão, eu dou um passo conforme a perna. Aqui é o meu passo. Aqui tá chegando ao fim. Que, como eu disse, como a ONU pode ajudar, eles ajudaram. Eles fizeram, acolheram. Então o quê? Agora tá chegando no fim. Então agora que a guerra vai começar. Nem começou ainda. Acontecer a tua vida lá fora. Fora daqui. É isso que eu penso. Por isso que eu digo para ti que eu tenho os pés no chão, dou um passo conforme tem que dar. Agora eu resolvo todas as minhas coisas, eu tenho meu ganho, certo? Tem mais o benefício do governo, que é o bolso, amém, tem que só agradecer. Por isso que eu digo para ti, tudo que eu ganho eu agradeço. Minha arbitragem que eu faço, eu agradeço. Tudo. Porque Deus multiplica. Multiplicou para Jó, não vai multiplicar para mim, para ti, para ali, para o próximo, para o outro. É só tu ter fé, é só tu acreditar. E eu acredito. Só que daqui eu tenho meu ganho. Lá fora vai ser outra guerra. Lá eu vou ter que pagar meu aluguel depois disso. Claro, vou ganhar o aluguel social. Que eu seja abençoado. Mas tem outras coisas. Uma coisa que eu penso. Tanto fora daqui, a guerra vai começar lá fora. A guerra é o quê? Eu sempre baterei o quê? Tu vai ter que ir no mercado, vai ter que comprar carne, vai ter que fazer janta, fazer o almoço, café da manhã, café da tarde. Vai acabar, com todo o respeito ao pessoal aqui, todo mundo, vai acabar a mamata. Isso aqui vai acabar um dia. Eles têm que fazer outra missão deles. Nós temos que seguir nosso propósito lá na frente. E a guerra nem começou. Maria, acolhida na Casa Violeta, abrigo destinado a mulheres e crianças em Porto Alegre, chegou ao local após perceber que sozinha não conseguiria recomeçar a vida depois de perder tudo. Eu aprendi que sozinha a gente não consegue muita coisa, né? E aí eu precisei de uma rede de apoio, né? Não dava para seguir sozinha. Eu vim para Casa Violeta. Um dia antes, né? Eu estava me sentindo muito frágil e invisível para o mundo. Eu tinha recebido muito não, uma tentativa assim de recomeçar e eu não consegui. E de repente eu recebi um sim da Casa Violeta. Então eu cheguei aqui, eu literalmente fui abraçada, né? De todas as formas possíveis. Eu fui cuidada, eu sou cuidada aqui, como eu nunca fui cuidada na vida. No abrigo, juntou dinheiro com cursos e aulas que participou para retomar a normalidade. Eu devo me mudar agora no começo de maio e vamos retomar a vida, né? Mas nem todo mundo conseguiu um recomeço para chamar de seu. Andressa, que mora no mesmo abrigo com a filha, já passou pela casa de familiares e outros lares temporários diferentes. Como eu sou corretora de imóveis, um cliente meu da corretagem me emprestou um imóvel que estava à venda. Ele falou: Andressa, você pode ficar nele? Esse imóvel já está à venda faz 3 anos e fica nele até eu vender, não tem tempo, né? E não tem custo, só paga a conta da luz e o condomínio. Eu falei, beleza. Em 4 meses eu vendi o imóvel dele. E aí comecei com o meu desespero para onde eu e a Alice iríamos nesse período, né? Que eu não tinha como alugar um imóvel. Eu não tenho quem possa me emprestar o nome para fazer o aluguel. E eu conheci a Paula. A Paula trabalhava aqui na Casa Violeta. Eu trabalhei com a mãe dela através de um trabalho voluntário, a ONG dos Doutorzinhos. Eu sou uma palhaça de hospital. E aí a mãe da Paula, a Lúcia, minha colega de dupla de Doutorzinhos, eu fiquei sabendo através dela que a Paula estava ajudando nas enchentes e estava aqui na Casa Violeta. Aí eu chamei a Paula, conversei com ela, vim aqui na casa, conheci eu e a Alice. Eu acho bem importante eu levar a Alice sempre em todos os lugares onde a gente pode vir a ficar, porque ela é importante para mim também, né? E é a nossa caminhada, né? Então ela tem que estar ciente de onde a gente vai ficar e ela tem que concordar também, né? Porque ela tem que se sentir à vontade. E aí conversei com as gurias, com a coordenação da Casa Violeta, e-mails, e fui aprovada para ficar aqui. Desde novembro ela está na Casa Violeta. O lar dela mesmo ainda está fechado. Andressa morava no bairro Humaitá, um dos mais afetados pelas enchentes na capital gaúcha. Hoje a condição do apartamento é vazio, sem piso, sem
paredes nas áreas frias, que eu tive que tirar tudo, e aguardando doações para eu conseguir fazer essa obra que eu preciso no meu apartamento para poder voltar. O meu piso era de parquet, então eu tive que tirar todo o parquet, as paredes todas ficaram mofadas, tive que raspar, então eu preciso de doações hoje para voltar para o meu imóvel. A casa fecha mês que vem, em maio, e eu estou procurando um imóvel para eu e minha filha ficar até a obra do meu apartamento ficar concluída. Que eu não sei te dizer o período, porque estou aguardando doações. Aqui na Casa Violeta as gurias fazem esse movimento também para conseguir pessoas que façam esse tipo de doação de materiais de final, assim, de acabamento final no imóvel, que é piso, tinta e todo aquelas cimento cola, que precisa para restaurar o imóvel e eu poder retornar. A vida não voltou ao normal ainda, a constante pensamento de que eu preciso voltar para casa, ele martela todo dia, né? A gente precisa voltar, de vez em quando eu penso que esse tempo todo, 1 ano que passou, tá querendo me dizer alguma coisa que não precisa voltar, você tem lugar, você tem espaço em outro lugar, pensa de novo. Mas aquele imóvel que eu tenho é a única herança que papai deixou e lá tem muitas memórias, já faz 30 anos que eu tenho aquele imóvel, então as memórias do papai estão todas lá dentro, assim, da infância, da juventude até 19 anos que papai teve conosco. Então é um pouquinho difícil para eu liberar esse espaço lá agora, por isso que eu tô nessa tentativa até hoje, 1 ano ainda, tentando voltar para o meu imóvel. Desafios, recomeços, resgate de histórias. Prioridade, voltar para casa, mas antes disso, a saúde mental dela é bem importante para mim também. Então a gente tem que estar em lugares que a gente possa ficar tranquila e conseguir levar o 2025 até o objetivo final, que é a casa. Fixo, uma casa definitiva e principalmente um lar seguro. São os desejos de quem ainda hoje fecha os olhos e vê só uma imagem: a água chegando e o desespero por resgate. Recordações de um trauma ainda presente, principalmente para quem mais espera ajuda. A vida virou de cabeça para baixo, mesmo para aqueles que, de alguma forma, conseguiram voltar para casa. É o caso de Carla Patrícia da Silva, moradora de Canoas há 20 anos, perdeu tudo, inclusive o emprego. Para conseguir voltar para casa, pegou e limpou móveis que foram descartados por outros moradores. Mesmo assim, ainda falta mobília. A única coisa que deu para mim salvar aqui em casa foi a geladeira. A geladeira eu não levei, mas foi que eu consegui salvar, né? Daí a cozinha, um amigo do meu marido que vendeu pro meu marido lá onde que meu marido trabalha. Que meu marido trabalha de limpeza desses lixos aí, meu marido trabalha nisso. Daí a geladeira eu consegui salvar. Isso aqui a gente achamos na rua, essa mesa, ganhamos. Daí essas cadeiras foi algumas pessoas que botaram fora, eu peguei, recadei, lavei com lava-jato. A maioria das coisas foi com lava-jato. Esse sofá uma prima minha me doou, a cama foi que eu peguei também, não vou te mentir, peguei daí, lavei a minha cama, a cama do meu pai, dos meus guri, só que eu não consegui dar roupeiro para mim, nem para meus guri, nem para meu pai. Condições precárias dentro das casas e também nas ruas. Depois das enchentes, a reportagem ainda encontrou muito lixo em diversas regiões do Rio Grande do Sul. Aqui em Matias Velho, bairro mais afetado de Canoas, cidade da região metropolitana de Porto Alegre, os moradores relatam que a população ainda está voltando para as casas e quando retornam fazem a limpeza, o que ocasiona muito lixo ainda nas ruas. Além disso, muitas casas estão trancadas desde a época das enchentes, o que também torna o ambiente mais sujo nas proximidades e na vizinhança.
Quem não tem escolha encara os desafios, mas o medo de voltar a enfrentar uma tragédia como a do ano passado faz parte do dia a dia das pessoas por aqui. Muitos tentam sair das áreas mais afetadas pelas chuvas, mas não é fácil. Placas de vende-se e aluga-se se tornaram comuns aqui pelas ruas de São Leopoldo, região metropolitana de Porto Alegre, e também pelas ruas de tantas outras cidades afetadas. Os moradores até tentam vender os imóveis de bairros atingidos, mas o valor caiu muito, o que tem dificultado essas tratativas. Além disso, as casas para alugar ou para vender dividem espaço com as casas que ficaram abandonadas, com um cenário ainda muito parecido com o fim das enchentes. Tudo isso mudou drasticamente a paisagem desses bairros. Rafael Padoim Nene, vice-presidente de comercialização do Sindicato da Habitação do Rio Grande do Sul, explica que após um momento como o vivido pelo Estado, a forma de negociar a venda de imóveis muda, justamente com foco na transformação. Quem fica busca alternativas para evitar grandes estragos em caso de novas enchentes. O valor de mercado ele vai depender muito da necessidade do proprietário, né? Então, por exemplo, nesse caso específico, uma família mais humilde, que é o único imóvel dela, é na região que foi afetada. Ela já perdeu tudo, né? É bem provável que ela tenha ido com alguma receita familiar, né? A renda familiar dela, ela tenha ido para uma casa de algum parente, amigo, ou ela, bem provável, alugou o imóvel em outra região para, aos poucos, se restabelecer financeiramente e ela tem aquele imóvel dela colocado à venda, né? Então aí vem bem em cima dessa tua pergunta. Eu tentei criar aí um histórico, uma trilogia prática, né, do que pode acontecer. Então esse imóvel, ela vai ter uma necessidade urgente de venda e ela vai ter uma redução de público comprador, né? Ela não vai ter a mesma pessoa que nem ela, o mesmo perfil dela, querendo morar lá, né? Uma substituição do seu José pelo seu José 2 e sua família. Esse seu José não vai bater na porta dele, né? Então esse é o imóvel que ele pode ser absorvido para outra atividade. Foi o que fez a família do Leonardo de Novo Hamburgo. Nós tínhamos reformado há pouco tempo, era tudo gesso, aqui as divisórias, tinha os divisórios, o quarto da Nenê, o meu quarto, e encheu até a altura ali, tem a marca ali, ó, ali que tá naquela altura ali encheu, né? Então... Pra gente tentar pensar que a altura é essa, quanto você mede, Leonardo? É em torno de 2,75 que tem ali, a gente mediu na época, E daí quando baixou a água, baixou tudo, né? As paredes caíram de gesso, caiu. Tanto é que no quarto aqui, na verdade, a gente tá bem acampado, né? A gente não comprou mais nada, a gente não tem mais uma segurança, né? Então a gente não comprou nada, a gente ficou com as roupas tudo na parede aí, né? Você falou que você tinha feito o quarto da sua filha aqui, tudo novinho, tudo eu tenho um vídeo, depois eu vou te mostrar. Aqui era o quarto da minha filha, tinha um roupeiro, tinha uma escrivania, uma penteadeira, um móvel todo sob medida, uma coisa que a gente fez há anos, a gente vai juntando e guardando para ter o melhor, né, pra gente, pra família. E acabou indo embora, né? E vocês ficaram nesse meio tempo que ficou cheio? Quanto tempo ficou cheio a sua casa? Ficou 21 dias, se eu não me engano. Vocês ficaram onde? A gente ficou acampado em cima. A gente subiu as coisas que deu aqui e a gente foi subindo a escada e a água não parava, a gente começou a se assustar, né? Chegou um ponto na enchente que nós abrimos o forro do banheiro lá, a gente abriu o telhado para se a água não parasse, a gente subiu por cima do telhado, né? Mas graças a Deus... Já tinha um plano B? Parou, a gente ficou com o plano B. E aí, quando baixou a água, a cena aqui embaixo... De guerra. E foi assim, ó, quando foi baixando, dá um lodo muito forte. Então, quando baixou, a gente comprou uma roupa mais alta, né? Que a gente conseguia caminhar aqui dentro. A gente já veio e começou a tocar meio que assim com a própria água mesmo, tirar o lodo da parede, sabe?
A gente limpou tudo aqui embaixo, tiramos as coisas pra rua. No outro dia encheu tudo de novo. Né? Eu não sei o que foi feito ali, voltou a encher. E a gente ficou mais uma semana com a água, assim, nessa altura, assim, de não poder andar. O que ele e a família aprenderam com tanto sofrimento, além de se adaptar, é não ter expectativas. Não tem, tá bagunçado, a gente organiza, mas não vai comprar um roupeiro, não vai mandar fazer um móvel pro banheiro, não vai fazer nada, né? A gente tá vivendo conforme... A casa que vocês estão construindo é outro lugar? É no lado, só que é no segundo andar, né? A gente já tinha o terreno do lado ali, então no segundo a gente fez uma laje e estamos construindo aquela obra ali que eu vi quando a gente estacionou o carro. Então a ideia de vocês é meio que realmente abandonar aqui embaixo. Abandonar aqui embaixo, não cria uma expectativa, a gente vai botar o que a gente consiga assim, começou a chover, vai dar uma enchente, vamos tirar e vamos levar para outro lugar e depois a gente volta de novo, né? Essa é o pensamento da gente hoje. A gente não tem confiança, né? Até porque tu não vê. Agora, que nem eu estava te comentando, agora que começou movimentações da prefeitura de limpar rua, limpar os caminhos, só que tipo, não tem um projeto que, aqui vai ser feita uma casa de bomba, isso não vai mais acontecer, né? Nós não temos essa expectativa, entendeu? Vocês não sentem essa segurança? Não tem. Tipos diferentes de auxílio foram disponibilizados para quem teve a casa afetada pelas águas. Ainda em 2025, os municípios estão realizando visitas técnicas com o objetivo de entender se uma casa atingida é habitável ou inabitável. No último caso, a pessoa é encaminhada ao programa do governo federal Compra Assistida, parceria com a Caixa Econômica Federal, que compra imóveis de até R$200 mil para essa população. Segundo o balanço da gestão, um ano depois, 2.000 casas foram compradas de um total de 20 mil famílias. O governo federal também criou o Auxílio Reconstrução, pagamento de R$ 5.100 enviado a 430 mil famílias gaúchas. Já na esfera estadual, o secretário de Habitação do Rio Grande do Sul, Carlos Gomes, citou ações tomadas. Ele falou sobre a dificuldade de encontrar terrenos em cidades muito atingidas pela chamada mancha de enchente. Conforme o restabelecimento foi acontecendo, foi entrando o momento da nossa secretaria, que ela faz parte eminentemente do momento da construção e da reconstrução. Então nós fomos a campo, fizemos um chamamento público ainda no mês de junho, para que os municípios pudessem fazer a sua manifestação de quantas casas iam precisar daquelas que foram evidentemente destruídas. Desse chamamento público, nós chegamos a um quantitativo de quase 4.600 unidades habitacionais solicitadas pelos municípios em mais ou menos 87 municípios, os mais afetados. E nós pedimos à nossa equipe técnica de corpo de engenheiros, arquitetos, que fosse a esses municípios para ver se havia terreno em condição de receber casa, porque muitas cidades, principalmente no Vale do Taquari, elas tiveram a cidade com seu território comprometido em muitos de 85% a 90% debaixo d'água. Então nós teremos que ver se os terrenos estariam em lugar seguro, longe da mancha de enchente, para que não pudéssemos causar mais traumas a essas famílias. Então a equipe saiu em campo, identificou terrenos, pouquíssimos, principalmente no Vale do Taquari, em condição de receber casas do Estado. Segundo o levantamento estadual, 2.405 residências foram classificadas como destruídas. O governo criou um projeto para ajudar as famílias atingidas pela enchente. São as casas provisórias, pequenos lares seguros para as pessoas morarem enquanto aguardam a construção das casas definitivas. Bom, e a nossa reportagem veio conferir de perto essas casas provisórias. Elas têm 27 metros quadrados e são todas iguais.
Aqui atrás de mim, por exemplo, tem o quarto. Ele é equipado com uma cama de casal, um beliche e um guarda-roupa. Depois, quando a gente continua andando, vem a sala, tem um sofá que pode virar sofá-cama, então comporta mais pessoas, uma mesa também com cadeiras. Aqui tem um banheiro, então, para essas pessoas utilizarem, e a gente termina o percurso dentro dessa habitação com a cozinha, que vem equipada com geladeira, pia, fogão e tanque. Fernando Yaluk, engenheiro responsável pelo módulo habitacional transportável, como é tecnicamente chamado, explica que o governo do estado contratou 625 casas como essas. A ideia é que, depois de usadas, elas sejam realocadas. Elas são casas que a gente chama de casas provisórias. Elas são feitas numa unidade fabril que nós temos aqui na cidade de Ivoti. Elas vêm absolutamente prontas, com já toda a instalação elétrica, a instalação hidráulica, mobiliadas inclusive. Então, basicamente, elas são apoiadas em sapatas que são instaladas no terreno. E assim que elas cumprem a função dela de servir como uma moradia provisória, o Estado ele tem basicamente a liberdade de vir em salas, porque basicamente elas têm pontos de içamento, ela vem em salas e realocá-las aonde houver uma outra necessidade. Nós tendo estoque, a gente monta essas aqui em 3, 4 dias. E aí basicamente é fazer a rede, interligar essas casas na rede hidráulica e na rede elétrica da área para que elas estejam plenamente funcionais. Segundo o governo do estado, a cidade de Eldorado do Sul foi a mais atingida, com 80,8% da população afetada, seguida de Mussum, com 66,3%, e Canoas, com 60%. Eldorado do Sul foi uma das cidades mais atingidas pela tragédia. Na época, a gestão municipal disse que o local tinha praticamente sumido do mapa. De acordo com órgãos oficiais, 98% da cidade foi atingida e 80% dos domicílios foram afetados pela inundação. Um ano depois, não é difícil encontrar as marcas dessas enchentes. Além disso, há muita dificuldade de encontrar na região novos territórios que sejam seguros. O governo federal também criou um fundo de 6,5 bilhões de reais para obras estruturais de proteção contra enchentes. O objetivo é construir ou reforçar sistemas já existentes na região metropolitana de Porto Alegre. O secretário de Reconstrução do Rio Grande do Sul, Pedro Capelupi, disse que a estratégia é fazer a menor quantidade de deslocamentos populacionais possível. Nós temos que trabalhar e fazer um grande esforço para deslocar o mínimo possível as pessoas dos seus lares, mas, ao mesmo tempo, garantir que elas estejam em áreas seguras. O município de Eldorado, por exemplo, é, de fato, um local que está muito sujeito, enfrenta enchentes recorrentes há muito tempo. Então, ali, por isso, nós temos um projeto para a construção de uma solução estrutural, ou seja, a construção de diques no entorno do município, para que, associado ali à utilização de casas de bomba, você consiga tirar a água que entra e impedir que a água do rio Jacuí entre na cidade. Então, esse é um trabalho de mais longo prazo, o projeto está sendo desenvolvido, está sendo adaptado. Todas as intervenções, todas as obras que vão ser executadas a partir de agora precisam levar em conta os novos padrões hidrológicos. Então, eles vão ser calculados com base nos parâmetros de onde a água chegou agora na pior cheia de todos os tempos. Além de, claro, outras simulações também que envolvem a recorrência desses eventos, para que a gente tenha ali uma segurança estatística, que a engenharia calcula, para que estejamos preparados para para o enfrentamento dessa situação que, como você disse, de fato acaba acontecendo muito mais do que nós imaginávamos.
Lugares que não têm mais condições de moradia vão ter outros rumos, como conta Arthur Cipriani. Os municípios ainda trabalham em obras estruturais. Em alguns locais onde não é mais permitida a habitação, parques serão construídos. Aqui na RS 130, a ligação entre os municípios de Lajeado e Arroio do Meio foi reconstruída. Uma nova ponte foi erguida com 5 metros a mais de altura no Rio Forqueta. Esta ponte havia sido levada em maio de 2024 e agora, poucas semanas atrás, teve a sua reinauguração. De acordo com dados do Plano Rio Grande, 10 pontes e mais de 8.000 quilômetros de estrada de responsabilidade do governo do estado foram danificados. Além das casas, segundo o governo do Rio Grande do Sul, por meio do Mapa Único, 770 escolas foram atingidas e 243 equipamentos de saúde. Em Canoas, o Hospital Pronto Socorro da cidade ainda está fechado. Ele foi completamente afetado. Desde então, a equipe do local atua junto com o Hospital Nossa Senhora das Graças, dificultando os atendimentos na região. As obras de recuperação do hospital estão atrasadas, como explica o prefeito da cidade, Ayrton Souza, que descarta abandonar bairros muito atingidos. Nós temos uma situação bem complexa, porque iniciou-se uma licitação, onde depois do início da obra, se averiguou que não tinha a equipe, a parte elétrica não estava contemplada no orçamento, a licitação. Então deu uma trancada, estamos trabalhando forte para liberar os recursos também, para poder realmente fazer a obra andar de forma mais célere. Hoje a obra está muito lenta, acredito que antes de 1 ano não será restaurado com condições de uso o nosso HPS. Enquanto isso, ele está dentro de uma outra unidade, que é o Hospital Nossa Senhora das Graças, que já não comporta ele mesmo, então muito mais difícil com uma outra estrutura hospitalar dentro do Gracinha. Nós estamos fazendo um estudo em parceria com o governo do estado, com a Secretaria de Saúde do estado, para realocar o HPS, tirar de dentro do Hospital Nossa Senhora das Graças e colocar ele no Hospital Universitário, que tem uma outra estrutura para melhor atender a nossa população, porque hoje o nosso HPS ele serve de referência para 102 cidades do Rio Grande do Sul. Então ele tem uma capacidade de atendimento, mas na sua instalação anterior. Hoje, dentro de uma outra unidade, fica bem difícil realmente o trabalho. Segundo o governo federal, neste momento, existem 1.300 planos aprovados com a Defesa Civil, tanto do estado quanto dos municípios, em obras de construção. Já o governo do Rio Grande do Sul afirma que 6 bilhões e 900 milhões de reais foram investidos até o momento por meio do Plano Rio Grande. Individualmente, muitas cidades trabalham na construção ou reforço de diques e na melhoria do sistema de bombas. Porto Alegre é uma delas. Por lá, com o extravasamento do Guaíba, 46 dos 96 bairros foram afetados, impactando diretamente cerca de 160 mil pessoas. O sistema, de 1970, possui 68 quilômetros de diques, 14 comportas, 22 casas de bombas e o Muro da Mauá. Em maio de 2024, 19 das 22 casas de bomba falharam. A água do Guaíba vazou e diques romperam. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, explicou que a gestão se dividiu em etapas para a realização das obras, mas destacou a necessidade de um trabalho conjunto com outros municípios. Isso não é uma proteção de cheia em qualquer região de uma cidade do Brasil ou do mundo que seja de uma cidade. Então, você tem obras que são nossas, municipais, né? Que mesmo que a proteção de cheia seja uma responsabilidade federal pela nossa Constituição, nós estamos refazendo hoje com dinheiro próprio, não tem dinheiro federal, mesmo que seja hoje um compromisso do governo federal. Mas se não tiver obras ao longo desses rios que chegam aqui, ou seja, bacias de contenção, retenção de água, bacia de amortecimento, entendeu? Dragagem dos rios, canais que precisam ser desassoreados, ou seja, é um conjunto de obras que vai fazer uma cidade que tenha proteção de cheias. Então,
parte nós estamos fazendo. A governança que se deu de lá para cá, o Estado com a União combinaram que estas obras, que são além de municípios, a União fez um depósito de 6,5 bilhões, que na minha avaliação é insuficiente para essa quantidade de obra, mas é o início desse processo. E quem vai coordenar estas obras intermunicipais, ou seja, que perpassa mais de um município, é o governo do Estado. Então, a gente precisa casar tudo isso e o Estado tem, né, sua Secretaria de Reconstrução, como Porto Alegre tem o seu escritório de reconstrução. Então, e nós estamos trabalhando muito parceiro nesse processo. Em outubro, a Prefeitura de Porto Alegre contratou uma empresa para fazer um diagnóstico sobre o sistema atual de proteção contra enchentes, além de um estudo para a criação de um mecanismo de defesa na Zona Sul, atualmente descoberta. Vicente Perrone, diretor executivo do Departamento de Água e Esgoto de Porto Alegre, explica que essa é uma medida a longo prazo, já que a previsão do término dos estudos é para o segundo semestre de 2026, mas ressalta que obras de melhorias no curto prazo estão sendo realizadas. A gente instituiu uma diretoria de proteção contra a cheia e drenagem urbana, então o diretor já está trabalhando com vários fornecedores para melhorar a operação dessas casas de bomba. A gente hoje chega a praticamente 100% das redes pluviais limpas por hidrojateamento e por supersugadores, então a gente já tem um cenário muito melhor do que tínhamos antes da enchente e pós-enchente. Então todo esse trabalho vem sendo feito por um time muito grande de pessoas do próprio DEMAI e terceirizados, junto com a Defesa Civil, que instituiu, vamos dizer, uma sala de meteorologia própria, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, o Escritório Municipal de Reconstrução, junto com o Governo do Estado. Então, são muitas frentes aí, diversos milhões de investimento que já foram feitos e previstos daqui para frente. Vamos lá, o estudo foi feito em 9 etapas, o planejamento dele foi feito em 9 etapas, 3 já foram entregues, o final dele vai ser no final do primeiro semestre de 2026, então é um trabalho de praticamente 2 anos. A gente sabe da urgência do tema e da angústia da população, mas é importante que se tenha o cuidado desses parâmetros entregues pela consultoria serem padrões verdadeiros e de bastante relevância e, vamos dizer, concretude. A partir daí, existem diversas formas, inclusive o prefeito, o governador, o nosso diretor-geral, o diretor de drenagem foram à Holanda, agora o diretor-presidente foi aos Estados Unidos também a convite do governo americano para entender como funciona a proteção contra a cheia, a gestão de crise. Então tudo isso a gente vem planejando para entregar um sistema melhor para a cidade. Então a gente refaz a operacionalidade do atual sistema, melhorando as suas capacidades, vamos dizer, na atual estrutura, e já temos diversos projetos, como eu disse, de novas casas de bomba, de diques mais elevados, de fechamento de comportas com melhores motores. Então a gente fecha muitas dessas aberturas e faz com que a cidade esteja mais protegida. No bairro Sarandi, um dos mais atingidos pela inundação, a obra de elevação do dique de mesmo nome tem provocado impasses entre a prefeitura e os moradores. A gestão quer retirar 25 famílias do entorno para a realização das obras. Jean Paulo, morador do bairro há 47 anos, fala da insegurança que eles sentem até hoje e o medo de que a tragédia volte a acontecer. O impasse, a incerteza, a desconfiança, como eu te falei, a ansiedade e a depressão fizeram parte dos dias pós-enchente desse bairro, desta cidade, por que não dizer assim? E eu acredito assim que teria que se fazer uma mega operação de desobstrução de redes, de fazer assim a dragagem do Guaíba, que seria competência do Estado, do Rio Grande do Sul, teria que ser feito para ontem. Mas há uma burocracia, há alguns entraves que impedem isso de acontecer. Se nós tivéssemos a garantia que o Guaíba fosse dragado, né, nós teríamos uma opção de um aprofundamento no Guaíba de que essa água não chegasse até nós, né, porque a preocupação é muito grande. Apesar das obras em andamento, não só em Porto Alegre, como na maioria das cidades, ainda há muito a ser feito.
O Documento Jovem Pan fica por aqui, mas semana que vem temos mais um programa especial sobre o estado que vive o desafio da reconstrução. Um ótimo fim de semana para você e até mais. Documento Jovem Pan. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.